Nós vamos começar agora com o Marcelo Oliveira, do CTI Renato Archer, que é um centro do governo federal, um centro nacional de pesquisas. O Marcelo é graduado em matemática pela PUCamp, mestre em engenharia mecânica pela Faculdade de Engenharia Mecânica aqui da Unicamp, é doutorando em engenharia mecânica também pela FEM Unicamp, atua desde 1984 no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em Campinas. E ele atua nas seguintes áreas: automação, sistemas para planejamento da produção e robótica, e ele atua na implantação, desenvolvimento de aplicações e difusão de tecnologias de manufatura aditiva e impressão 3D, especificamente na divisão de tecnologias 3D. Então, vamos receber o Marcelo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, contribuindo e colaborando com esse evento, junto à professora Gabriela, que já há anos, a gente vem de uma parceria e com alguns dos palestrantes aqui, e mostrar exatamente um pouco das atividades que hoje a gente tem desenvolvido e vem desenvolvendo dentro lá da divisão de tecnologias tridimensionais do CTI Renato Archer. Bom, o CTI, então, para quem não conhece, é uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, como essas que estão aí identificadas, e sediada aqui em Campinas, temos duas, além do CTI, mais o CNPEM. Dentro do CTI, a Divisão de Tecnologias Tridimensionais, que é um dos 13 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem a missão de pesquisar, desenvolver, utilizar e difundir as tecnologias tridimensionais, tanto virtuais quanto físicas, centrada na inovação e aplicações multidisciplinares amparadas pela sociedade. Dentro desse escopo, então, nós temos, integrando as atividades da divisão, 3 programas básicos de apoio à sociedade. Dentre eles, aqui nós temos o PROMED, o PROESP e o PROIND. O PROMED é um programa voltado para a área de saúde, onde a gente tem as atividades envolvidas na área de difusão dessas tecnologias na área de saúde e desenvolvimento de aplicações buscando o aprimoramento das atividades do profissional da área de saúde. O PROESP é um programa voltado para a academia, onde a gente viabiliza projetos de pesquisa junto a universidades e centros de pesquisa, dando apoio a essa área de fabricação digital. E o PROIND é um programa voltado para a área da indústria, onde a gente, então, trabalha junto à indústria, principalmente ao segmento da pequena e média empresa, que muitas vezes não tem acesso a essas tecnologias de ponta, e o foco, então, é dar consultoria e apoiar no ciclo de desenvolvimento de um produto, mostrando a capabilidade e o que essas tecnologias podem prover de inovação dentro dessa área produtiva. Bom, essa é a infraestrutura hoje na área de manufatura aditiva, que provê as tecnologias diversas de manufatura aditiva, dentre as mais utilizadas, obviamente, no mundo. Hoje existem em torno de mais de 3 dezenas de tecnologias baseadas nessa metodologia de fabricação por camadas. Para quem não conhece, o conceito, então, é você, a partir de um modelo geométrico digital, você gerar esse modelo fisicamente a partir de uma deposição sucessiva de material, onde esse material é depositado em camadas e cada camada, então, representa uma seção transversal da orientação desse meu modelo geométrico digital. Então, a partir desse processamento computacional, do fatiamento desse modelo, é possível gerar esse modelo tridimensional a partir de adição de material em camadas. Então, a gente procura manter, obviamente, o nível tecnológico dentro desse parque de máquinas, obviamente com recursos governamentais e projetos de pesquisa atrelados ou à indústria ou a outros centros de desenvolvimento. Bom, então, focado um pouquinho, que esse é o nosso trabalho hoje principal dentro da divisão, eu vou mostrar aqui alguns casos de sucesso
que a gente vem atuando desde 2000 na área de saúde, hoje com mais de 4.500 casos práticos, estudos de casos, não só na área de pesquisa, mas na área também de implementação, utilizando as tecnologias de fabricação. Bom, para a gente prover essas tecnologias hoje de informação, aprimorando esse trabalho profissional médico, nós vimos a necessidade de desenvolver uma ferramenta computacional que era possível e capaz de tratar imagens médicas, sendo essas de tomografia e ressonância magnética, para gerar um modelo físico a partir dessas imagens. Então, o arquivo requerido básico, que é um modelo chamado STL, para essa fabricação física, ela parte, então, dessas imagens. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta que fosse, dentro do panorama nacional, viável, principalmente aos hospitais públicos e universitários, utilizar esse recurso computacional, que o investimento é alto ainda dentro dessas ferramentas. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta aqui com caráter de software público, e hoje está disponível dentro do portal de software público de software livre do governo federal, e o Invesalhos, então, hoje é essa ferramenta utilizada dentro dessa área. O Invesalhos hoje está em mais de 130 países, em mais de 14 idiomas, e a gente vem, junto com a comunidade de software livre, administrando, né, o desenvolvimento dessa ferramenta. Bom, então esse, na verdade, é o ciclo de processo de fabricação, a partir, então, da imagem médica, o tratamento dessas imagens, um protocolo de BioCAD que hoje nós desenvolvemos dentro de um grupo de simulação, exatamente para viabilizar e otimizar esses modelos para a fabricação física, e a partir daí, então, propriamente dito, a fabricação e o uso, né, dessas ferramentas e desses modelos dentro de um planejamento cirúrgico, desenvolvimento de próteses e diagnósticos mais precisos. Bom, aqui um modelo de aplicação, né, dentro desse escopo, então, da utilização dessas ferramentas. Esse trabalho foi motivo de um prêmio do FINEP, de iniciação de inovação tecnológica, no que consistia você gerar uma prótese articulada, utilizando essas tecnologias, no caso aí de um garoto, né, que sofreu um acidente, isso em 2007, e ele estava impossibilitado de conviver socialmente, e essa possibilidade voltou a que ele pudesse se reintegrado na sociedade e ter uma vida normal. Esse garoto hoje está com 18 anos e tem uma vida normal e com essa prótese já incorporada no seu organismo. Bom, aqui, na verdade, são os procedimentos que hoje a gente utilizava até então, e futuramente a gente tende a gerar isso definitivamente já num processo de fabricação, de manufatura aditiva, com a inovação de materiais dentro dessas tecnologias, principalmente materiais biomédicos ou biomateriais. Então, aqui esse era o processo indireto, que até então a gente usa, mas que futuramente, como eu disse, pode mudar, né, esse conceito. Então, é você fazer um ferramental dentro dessas tecnologias e modelar ali com fidelidade essa prótese para ser implantada. E aqui o procedimento cirúrgico, né, e as técnicas utilizadas para esse fim. Aqui uma outra aplicação de guias cirúrgicas para você poder prover precisão e otimização desse processo cirúrgico. Então, hoje, dentre esses 4.500 casos, a gente tem uma estatística junto a esses pesquisadores e utilizadores dessas técnicas, em hospitais e públicos e universitários, com uma redução de custo cirúrgico e, obviamente, tempo, da ordem de 60% a 40%. Mas o principal é de poder estar reintegrando o indivíduo à sociedade numa vida normal. Então, aqui são dispositivos gerados, né, com fidelidade, porque isso vem a partir de uma imagem médica, e com essas técnicas, com precisões e acuracidade muito boas, né, é possível você, numa cirurgia apenas, você chegar num modelo ótimo de reconstrução. Então, aqui a prótese definitiva, né, que hoje a gente tem capacidade de gerar isso em processos com materiais biomédicos.
aqui guias também para a área de odontologia, né, onde você provê aí a precisão e a implantação de um dispositivo com segurança e fidelidade. A parte de modelagem virtual, usando esse protocolo BioCAD, que nós desenvolvemos dentro desse grupo de simulação, onde você trabalha com ferramentas de engenharia, né, de elementos finitos, por exemplo, mais voltado para a área de modelos orgânicos e não modelos comportados, como é na engenharia. Então, isso aqui é uma aplicação, né, no caso aí de um paciente com um tumor cancerígeno na face frontal, e aí a prótese e depois o acabamento, né. Aqui próteses também na área ocular, né, guias, né, cirúrgicas, para você poder aprimorar esse trabalho do profissional médico com precisão. E dentro já de um escopo mais abrangente de aplicações, eu queria elencar aqui alguns projetos que a gente vem trabalhando e que já foram concluídos, utilizando essas tecnologias de manufatura aditiva. Recentemente, nós adquirimos um equipamento com essa técnica, que é uma técnica baseada num processo de materiais metálicos em pó, na forma de pó, essa matéria-prima, e processada com um feixe de elétrons, onde você trabalha aqui com alto ponto de fusão desses materiais, então você precisa de um processamento de alta energia. Então, esse é um equipamento hoje top nessa área de impressão metálica e que a gente recentemente adquiriu, já está operando, e que a ideia é você fazer essas próteses já com uma aplicação definitiva, porque você aqui trabalha com materiais biomédicos. Então, aqui algumas formas complexas, né, que possam ser utilizadas nessa área biomédica. Então, algumas estruturas aqui porosas para fazer incorporação de tecidos vivos e isso estruturar esse crescimento de forma eficiente. Aqui algumas próteses já customizadas, né, e personalizadas. Aqui algumas outras aplicações, né, na área de ortopedia, cirurgia ocular, ortodontia também, né, aliás, implantodontia, que hoje é uma área muito eminente, né, no uso dessas técnicas, pelo fato de você ter precisões e de materiais eficientes. Aqui uma aplicação que hoje a gente vem trabalhando, né, junto aqui ao paciente, que é esse nosso maestro João Carlos Martins. Então, ele tem aqui algumas lesões na mão e isso impede de poder tocar com eficiência. Então, a gente vem trabalhando junto com profissionais da área de fisioterapia no desenvolvimento de uma órtese que possa dar a ele essa nova capacidade, né, e que ele já havia, né, que já tinha, né, mas poder prover ainda alguns anos mais de eficiência nesse trabalho dele. Aqui na área de arquitetura, a gente apoiou então, né, a realização, a confecção de alguns modelos, né, e a orientação, né, dessa exposição Homo Faber. Aqui aplicações na área de ensino, então esse foi um projeto bastante interessante na área de ensino de bioquímica, onde a gente, o desafio era gerar essas estruturas de macromoléculas com fidelidade a partir de um modelo gerado através de uma técnica chamada cristalografia, onde você é capaz de estruturar, né, uma imagem tridimensional dessa macromolécula. E a partir desse arquivo requerido básico, então, o STL, a gente poder gerar fisicamente esses modelos para aprimorar o profissional da área de ensino de bioquímica. Com esse trabalho exposto num congresso de bioquímica, a gente pôde avaliar a necessidade hoje que o profissional dessa área tem de ter esses modelos físicos com fidelidade para poder prover um ensino melhor aos alunos. Porque foi verificado que até imagens de livros, né, ocorriam em erros de diagramação em virtude de você não ter essa imagem tridimensional materializada. A área de engenharia, né, então hoje a gente vem apoiando essas fórmulas de engenharia, de competição, então gerando dispositivos funcionais,
né, com materiais de engenharia, que hoje é disponibilizado dentro de algumas tecnologias. Então, aqui a possibilidade de você gerar geometrias complexas e poder dar eficiência ali no funcionamento, no caso desse veículo, com melhor qualidade. A área aeroespacial hoje é uma área muito eminente no uso dessas tecnologias, e isso culminou na criação desse programa PROESP, onde a gente viu a necessidade e a potencialização do uso dessas tecnologias na viabilização de projetos de pesquisa. Então, esse foi um ensaio que o CTI embarcou junto ao astronauta brasileiro, Marcos Pontes, na estação espacial, que consistia em gerar esses subsistemas com fidelidade e precisão, e, além disso, com materiais que pudesse aliviar o peso, porque era um experimento que tinha um peso limite, mas e com confiabilidade. Bom, dentro dessa proposta, né, de FabMaker, os Fab Labs, a gente tem lá um grupo de pesquisa trabalhando no desenvolvimento de máquinas tipo desktop, com código aberto, tanto de hardware e software, mas que possa ser um equipamento flexível, acessível e intuitivo, para que o público leigo possa ser inserido nesse novo panorama, né, da fabricação digital. Então, hoje a gente tem esse projeto, né, principalmente voltados com objetivos na área de bioengenharia e biomateriais. Aqui a gente tem alguns modelos já experimentais, utilizando alguns materiais, no caso aqui silicone, pasta de dente, fazendo algum encapsulamento de materiais, trabalhando com 2 materiais diferentes, aqui já com materiais termoplásticos. Então, a ideia desse projeto é exatamente você ter uma plataforma multitarefa e multimateriais. Bom, e falando na fronteira da pesquisa, hoje a gente incorporou um grupo de pesquisa, principalmente com grupos aí espalhados pelo mundo, exatamente explorando os recursos dessas tecnologias, mas voltado para a área de biofabricação. Então, em vez de você trabalhar com materiais sintéticos, você poder trabalhar com materiais vivos e gerar estruturas funcionais a partir dessa técnica ou esse conceito de manufatura aditiva. Bom, pessoal, eu sei que o tempo é extremamente curto, né? Mas eu espero que tenha sido claro e passado um pouco dessa mensagem e das colaborações que a gente vem tendo junto a esses grupos hoje de manufatura. Obrigado pela atenção.